Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nascer, Núcleo Avançado de Saúde, Ciências Energéticas Ramal. Hoje nós vamos dar continuidade aos comentários, aos questionamentos relacionados ao material sobre os irmãos reptilianos. Agradecemos a interação do pessoal no grupo que tem mandado as perguntas, os questionamentos, tem curtido o material, compartilhado. A gente peça que vocês possam continuar nos ajudando a levar esse material ao máximo de pessoas possíveis. Temos o nosso site www.nucleonascer.com.br, onde tem todas as informações sobre o grupo, todas as informações sobre como entrar em contato, e na descrição do vídeo a gente também deixa todos os telefones e as redes sociais que a gente tem postado todo o material. E dando início hoje aos comentários, vou passar para o nosso irmão Ricardo fazer as considerações iniciais sobre o material. Prazer em estar com vocês mais uma vez. Nós vamos falar um pouco mais sobre os reptilianos, porque nós sentimos que na primeira gravação, ou até quando foi postado anteriormente a gravação, surgiram algumas dúvidas a respeito das colocações que Zaltan faz a respeito da nossa existência aqui na Terra, a nossa evolução. Então, para a gente não truncar as perguntas que foram feitas, daqui a alguns momentos o Igor vai fazê-las para que a gente possa atingir os objetivos mais diretamente. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: se você nasceu por volta de 1950 ou um pouco antes, naquela época não existia geladeira, televisão, celular, nem pensar. A vida naquele período, naquela década, era muito lenta, muito devagar, muito centralizada nas grandes cidades. E depois, quando houve o advento da ida à Lua, que é discutível, que nós vamos, num momento específico, quando falarmos sobre a Lua, nós vamos falar sobre essas questões, mas vamos nos ater à questão do irmão reptiliano. Quando ele afirma que houve uma intervenção na nossa raça para que nós crescêssemos mais rapidamente, se a gente tomar esse raciocínio como uma forma básica, nós vamos perceber o quanto que da década de 50 até hoje, em 70 anos, houve uma evolução que nós, em 500 anos, não havíamos evoluído. Então, por esse simples exemplo, a nossa civilização teve uma intervenção científica, sim, e principalmente de fora, porque o mecanismo da Terra é muito lento. O cientista, quando ele acha alguma pesquisa de valor que ele pode, de repente, colocá-la a ser discutida com seus pares, ele passa anos e anos tentando provar que a opinião dele é válida, é verdadeira. E isso faz com que as coisas sejam muito lentas. E as mudanças que houveram da década de 50 até hoje foram mudanças extremamente rápidas. Evoluímos em 70 anos o que não evoluímos em 500. Então isso é simplesmente para se pensar sobre esta questão das colocações que Zaltan fez. Então vamos passar as perguntas para a gente poder... Vamos sim.
E só sobre o que o Ricardo falou sobre a Lua, já tem um material postado no site que, se eu não me engano, chama Os Mistérios da Lua. Para quem quiser, para quem tiver interesse, pode acessar o site que o material já está disponível e que nos vídeos, né, futuros a gente vai fazer os comentários sobre o material. Ricardo, assim, só para a gente poder deixar as coisas bem claras em relação aos Zaltan e como se deu essa aproximação dele, a gente percebe, lendo o material, que o Ramal teve muito cuidado com essa aproximação, né? De não mostrar para você de primeira que ele era um reptiliano, né? Para você se acostumar, para você se ambientar, e depois isso foi, digamos assim, ele se revelou, né? Eu pergunto para você, por que desse cuidado? Simplesmente pela forma dele, que é diferente da nossa e causaria um impacto, ou por algum tipo de frequência vibratória e energética que ele tem diferente da gente? Como todo ser humano, Igor, eu tenho minhas falhas, minhas dúvidas e meus medos, né? Não é porque eu estudo a espiritualidade há 70 anos que eu não tenho medo de nada, não é isso. O desconhecido amedronta um pouco. E Ramal me conhece muito bem, porque ele me acompanha desde o momento que eu nasci. Sim. Então ele sabe meus pontos falhos, minhas fraquezas e tal. E eu tinha na minha psique que os reptilianos eram seres maus, eram seres que comiam seres humanos, né? É o que é ventilado pela mídia, né? E creio que por esses motivos ele tentou fazer com que as coisas fossem devagar. Tanto que durante 3 meses, uma vez, às vezes até 2 por semana, eles traziam o Zaltan para a gente conversar. Então o Zaltan me convenceu pela firmeza de sua personalidade. Porque o espírito zombeteiro, ele não tem firmeza. Ele fala uma coisa assim, daqui a pouco ele já pula para um assunto que contradiz aquilo que ele já falou. E eu fui percebendo nas colocações que fui fazendo o raciocínio lógico dele, né? Ele sempre ponderava o que ele podia dizer e o que ele não poderia dizer, pelo menos por enquanto. E essa firmeza de personalidade e de grande conhecimento de causa fez com que houvesse a empatia, né? E depois de 3 meses, você veja que normalmente quem tem contato com alguém, ele não conhece, já teve contato de repente, né? Puf, apareceu. E não é assim tão simples, não. Houve 3 meses de pesquisa, de estudo, de conversa, aquela coisa toda, para que eu, Ricardo, tivesse preparado para uma revelação mais contundente, né? Aí foi quando, até então, a Ramal não permitia que eu ouvisse. Ou seja, eles criaram um campo vibratório na qual eu sentia perfeitamente a presença dele. Em alguns momentos ouvia, em outros momentos era telepatia. E essa situação criada fez com que eu ganhasse a confiança necessária para poder dar continuidade a esse projeto. Que na verdade é um projeto, né? A gente conhecer uma raça nova, saber até onde podemos caminhar com eles, e o que eles têm para nos oferecer, o que nós podemos oferecer. Ramal, nos projetos de Ramal, eles sempre visam um objetivo final, né? Esse objetivo é a desconstrução de tudo aquilo que a gente aprendeu errado. Religiões,
informações políticas, éticas, sociais. Uhum. Quer dizer, a gente criaram uma caixinha e nos colocaram dentro dela, né? Sim, É a tal da Matrix. sim. E para sair da caixinha não é fácil, porque pelas próprias perguntas que fizeram, você analisa que as pessoas estão muito preocupadas em lidar com alguém que sabe mais do que elas. Você entendeu? Sim. Até onde esse alguém pode interferir na minha vida? Como se esse alguém fosse fazer isso. Sim. Então, enquanto nós pensarmos dessa forma, não há liberdade e não há libertação. Eu sinto que o material, que o Zoltán, ele traz assim uma mensagem direta que é tirar a gente da zona de conforto, tirar a gente da caixinha, né? Porque você lê coisas que realmente mexem com você. Então, você tem que abrir a mente para aquilo. Para poder posicionar os reptilianos aqui no planeta, irmão, ele diz que eles vivem na intraterra, né? Nas cidades intraterrenas e numa dimensão superior à nossa. Ele lá está encarnado, assim como os outros irmãos que tiveram contato com a gente, disseram que estão encarnados, por exemplo, na quinta dimensão, num corpo físico mais sutil que o nosso. Ele também se encontra dessa forma? Sim. Devido à evolução, se ele não tivesse evolução, como espírito que é, como seria o espírito de Zoltán? Seria escamoso, com rabo, com aquela cara reptiliana que ele se apresenta, apesar de não ser tão puxado a réptil. Não, o espírito é luz, é pura luz. O espírito é consciência. Então, o espírito dele é igual ao nosso. A única diferença entre o espírito dele e o nosso é o conhecimento. É a evolução espiritual. É duro você admitir que um reptiliano possa ser mais evoluído espiritualmente do que você, ser humano. Então vamos colocar assim. Nós fazemos parte da raça humana, né? De superfície. Ele fez parte da raça humana de superfície. A única diferença é que o corpo que ele usava era diferente do nosso corpo atual. Nosso corpo era muito parecido com o corpo do orangotango. Quando houve a intervenção extraterrestres, foi pesquisado entre os orangotangos o mais próximo da nossa psique, hoje conhecida. Tanto que a quantidade de célula entre o orangotango e nós é uma célula só. Faz essa diferença. Eles não têm a consciência que temos e nós a temos por uma diferença de uma célula. Então você percebe que, de repente, essa evolução do orangotango a esse corpo deveria de ter sido uma evolução de milênios. Não é? E, na verdade, não foi, até determinado ponto. Se você voltar 500 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, ou, digamos assim, invadido, né? Você pode dar o nome que você quiser, e os índios não enxergavam as caravelas, porque eles não tinham informação sobre caravelas. Eles só começaram a tentar entender quando os homens começaram a vir naqueles barquinhos até a praia, mas até então eles não viam as caravelas, porque eles não tinham informação dentro deles. A mesma coisa acontece hoje. Você está num grupo, na praia ou numa montanha, você vê uma nave e o resto do grupo não vê.
Aí você diz, você está vendo o que eu estou vendo? Todo mundo olha e não está vendo, ninguém vê. Por quê? Porque eles não têm informação dentro deles que eles possam Sim. sintetizar aquilo que está aparecendo. Então, se você viu, é porque dentro de você existe uma experiência atual ou anterior a essa existência que possibilita você ter uma visão lógica daquilo que está aparecendo para você. Então, a mesma coisa ocorre com a raça humana. Hoje, a raça humana não está preparada para a chegada dos extraterrestres. Por quê? Porque um grande percentual de seres humanos não consegue acreditar nem se Deus existe, como eles foram feitos. E se alguém fala como foi feito, eles colocam em dúvida. Ou seja, mais da metade da raça humana ainda entraria em choque se os extraterrestres chegassem e aparecessem. Assim, pura e simplesmente. Essas naves que a gente vê é daqui mesmo. A gente está escrevendo um trabalho, né? Nosso grupo está escrevendo um trabalho que fala sobre isso. Talvez na próxima semana a gente já possa colocar que os extraterrestres, que supostamente estejam aqui, eles estão aqui desde o século XVII, ou seja, desde da época que a gente tinha ainda o barco a vapor. Eles já estavam aqui com as suas naves. Eles estão em bolsões intraterrenos, criados por eles mesmos, alguns naturais, e diariamente centenas, milhares de naves vêm à superfície fiscalizar, observar, ajudar, colaborar através de canais que no mundo inteiro existem canais, estão prontos, sim, mais ou menos como a gente, para poder falar sobre isso, sem a preocupação de ser julgado ou coisa parecida. Então, através desses canais, aos poucos a gente vai formando a massa crítica. Enquanto não houver uma massa crítica, 51%, haverá choque traumático com a humanidade. Então, depois de 51%, ou seja, a maioria já tem uma mente aberta, então, naturalmente, essa maioria vai influenciar os demais. E, aos poucos, isso vai facilitar o aparecimento dele. Na verdade, eles estão aqui na Terra desde o século XVII. Nenhuma nave entra ou sai sem autorização da Fraternidade Branca. Polo Norte está fechado a entrada, só entra pelo Polo Sul, onde existe um portal controlado pela Fraternidade que fica na Ilha de Páscoa. Então é a única entrada e só entra com as características impostas pela Fraternidade. Se houver alguma raça querendo entrar no planeta que siga o planejamento da Fraternidade, naturalmente eles autorizam, porque sabem, evidentemente, que vai acrescentar alguma coisa à nossa humanidade. Raças que tentam entrar a qualquer custo são barradas pelo Comando Astar e pelo comando da própria Fraternidade Branca. Na verdade, Jesus tem uma nave-mãe controlada por ele mesmo, ele é o comandante dessa nave. Nenhuma ordem acontece na Fraternidade Branca sem a opinião dele, porque ele é o governador sideral da Terra. E uma coisa
até polêmica que o Zoltán traz no material é o seguinte, ele não coloca os reptilianos todos no mesmo grupo, todos no mesmo saco, digamos assim. Ele diz que existem seres reptilianos que vieram de outras partes do universo e de outros universos, que ele deixa bem claro que ainda a gente não entende nada sobre os universos, né? Mas ele diz que o grupo dele, a raça dele específica, ela é originária da Terra. Eles evoluíram a partir de uma espécie de dinossauro. Então, entre aspas, eles seriam os donos da Terra, os filhos verdadeiros da Terra. E ele deixa isso bem claro. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Porque a raça humana ela acha que é a dona do planeta, que é o ser mais evoluído do planeta. E hoje a gente está vendo que não. Que existem raças que realmente estão aqui há mais tempo e são talvez mais evoluídos do que nós, tiveram um caminho mais natural. Eu podia falar um pouquinho sobre isso? É verdade, isso mexe muito com a gente, né? Os verdadeiros donos da Terra foram aqueles que surgiram da mutação dos animais, segundo o processo de Darwin, que deu origem a raças paralelas à humana, porque existem dezenas de raças que se desenvolveram aqui. Os reptilianos, a gente destacou o caso de Zoltán, porque foi dos primeiros a contactar conosco. Existem dezenas de raças que se desenvolveram ao longo dos milênios na Terra, que poderiam requerer, se fossem, digamos, guerreiros, entre aspas, eles poderiam requerer com direito a propriedade do planeta. Mas, no entanto, eles são tão evoluídos, tanto quanto os Zoltán, ou mais até, que eles só querem o bem da nossa humanidade, porque a nossa humanidade, comparada com eles, é como, vamos usar uma analogia, é como você querer ensinar física quântica a um bebê de 8 meses, que não sabe nem falar. Sim. Entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Imagina um físico chegando no primeiro ano primário e dizer: caderno e lápis na mão, nós vamos falar sobre tempo e espaço, a dobra estelar. Todo mundo, a criançada diz: quem é esse louco? Sim. No entanto, a comparação é exatamente essa. O que nós sabemos sobre física quântica? Sim. Quase nada. Assim, uma coisa que eu percebo em relação às informações que ele traz é de que a raça humana, na verdade, não tem conhecimento nenhum ou pouquíssimo conhecimento da própria história do planeta, né? Onde ele diz o seguinte: a verdadeira história do planeta é diferente da história religiosa que é contada sobre a nossa criação, né? Porque se a gente pega a Bíblia e outros livros das religiões, das grandes religiões, ele não leva até um período de tempo muito antigo, se comparado ao que ele fala aqui, de 65 milhões e tal. E em determinado momento é perguntado para ele como a sua raça teve acesso a tantas informações sobre isso. E ele diz que a raça dele encontrou artefatos aqui acho que na América Central, onde continha placas, arquivos, que eram placas de cristal, onde continha a história do planeta verdadeira, e que a raça humana ainda não teve acesso a isso, até porque não saberia o que fazer com ela, mas que talvez no futuro breve a gente tenha acesso a isso. Essa é uma dos objetivos dele, é trazer a consciência da nossa história verdadeira, de que nós não somos isso que é contado nos livros. Eu sinto que sim.
Vou dar 2 exemplos para salgar um pouquinho mais. A Arca de Noé. Noé fez uma arca, ele já estava com 100 e poucos anos de idade. Ele e seus filhos construíram uma arca, que do tamanho que a história conta, eles levariam no mínimo 300, 400 anos para construí-la. O Noé estaria então com 400 e 500 ou 500 anos. E de repente pegar um casal de cada animal, colocar dentro da arca. Imagina você pegar um casal de elefante e levar para dentro da arca. Um casal de dinossauro e levar para dentro da arca. Um casal de cada animal colocar dentro da arca. Então, como que de fato aconteceu? Noé, ele foi um contactado. Os seres que contactaram, evidentemente os extraterrestres, pediram que ele colaborasse com eles para que eles pudessem fazer um arquivo do DNA de todos os animais que existiam naquela época. Então, hoje, contada a história dessa forma, tem mais lógica do que você acreditar num idoso de 100 e poucos anos construindo uma arca que levaria 300 anos para ser construída. Na verdade, Noé foi um contactado que colaborou com os extraterrestres na busca de animais, de preferência casais de animais, para que eles tivessem um arquivo do DNA da maioria dos animais que já existiam naquele período. E depois de toda a evolução daquele momento, porque o que causou o dilúvio não foram chuvas torrenciais, foi o degelo do norte e do sul, através da inclinação do eixo magnético. Então, o degelo afetou várias partes do planeta, mas não todas as partes do planeta. Então, aonde, digamos, a influência das águas não afetou, esses seres, através do DNA, foram desenvolvendo novos animais, né, para que não se perdessem todos os animais que existiam naquela época. Embora, depois que baixou as águas, eles perceberam que outras regiões tinham animais, mas que não havia sido afetado. Mas por questão de segurança, eles pegaram esse DNA, por 2 motivos. Primeiro, para popularizar a Terra com esses animais, eles são importantes na nossa evolução. Segundo, para que eles pudessem levar para outros sistemas esse DNA e criar animais em outros sistemas. Por exemplo, a abelha, que para nós tem uma importância muito grande. Tem um ditado que diz: o dia que a abelha morrer no nosso planeta, a raça humana morre. Porque as plantas dependem delas, né? O mel é considerado um alimento importantíssimo. A medicação tirada do mel, chamado própolis, ela tem uma riqueza que ainda não foi pesquisada. O própolis que sai do mel puro daquela fava, o verdadeiro própolis, ela tem mecanismos de cura para mais de 200 tipos de doenças. No entanto, não está sendo pesquisado, porque não é politicamente correto pesquisar. Está na natureza, é muito barato.
Então, teríamos condições de ter, por exemplo, uma vacina mais barata que pudesse atender às necessidades do nosso brasileiro? Sim, desde que houvesse vontade política para isso. No entanto, de todas estas indústrias farmacêuticas, é de um dono só. Da China, da Inglaterra, é de um dono só. Então, eles estão brigando na questão da vacina da China, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Rússia, é de um dono só. Então, não tem lógica, é tudo uma questão política. Essa doença é uma questão política. Nós já tivemos doenças piores e passamos sem grandes tumultos, sem grandes problemas. Enfim, isso é uma história que vai ficar para um outro momento, mas Sim. a verdade, em relação à pergunta que você colocou, existe ainda material que já foi pesquisado, um índice que foi comprovado cientificamente. O Vaticano tem 85 quilômetros de prateleiras. Sabe o que é 85 quilômetros de prateleira? De livros e materiais que foram guardados da história humana. Por que eles não abrem isso para a humanidade? Porque eles querem estar no controle. A religião está no controle da raça humana, todas elas. Então, quando Zaltan, faz essa colocação, é verdadeira. Existe, a verdadeira história humana está no Vaticano. Embora muita coisa tenha sido destruída na Alexandria, quem destruiu a Alexandria? Os romanos. Onde está o Vaticano? Em Roma. Eles queimaram aquilo que não era interessante. Aquilo que era importante não foi queimado. Então essa história que disseram, queimaram as bibliotecas de Alexandria, não queimaram tudo, queimaram aquilo que não tinha importância nenhuma. Porque aquilo que era importante está guardado. Aí foi comprovado, através de uma pesquisa, que o Vaticano tem 85 quilômetros de prateleiras, livros antiguíssimos, papéis, documentos que provam que a raça humana foi gerada através de pesquisas genéticas para chegar até onde chegou. Zaltan não está errado, não. Está completamente coerente com a história. E ele diz isso em várias passagens, né? Ele diz que nós somos uma raça geneticamente manipulada que evoluiu a saltos, que não foi uma evolução natural como foi da raça dele. Apesar deles terem contato com raças extraterrestres, eles não sofreram a intervenção dessas raças que vinham de fora com a intenção de pegar o que a Terra tinha de melhor da sua matéria-prima, por exemplo, o cobre, que era desejado e ainda é por essas raças. Então ele diz que essas raças vinham de fora e utilizaram, por exemplo, esses símios, né, esses macacos, para evoluir, e que foram várias experiências, e que a cada experiência nós dávamos saltos. Por isso que o cientista ele não consegue hoje explicar realmente a história da humanidade, né? Chega em determinado momento, o que aconteceu ali? Dão uma desculpa muito esfarrapada, só tem que ter muita preguiça mental para acreditar que é daquela forma. É verdade. Então, assim, sendo que nós somos geneticamente modificados, né, e isso a gente vê que são várias vertentes que falam sobre isso, e muitas pessoas acreditam hoje nisso, assim como nós. Se nós somos criados geneticamente, nós somos também manipulados
geneticamente. Nós tivemos o nosso DNA modificado para cumprir ordens, para servir. E que hoje a gente está lutando para sair disso e que esses irmãos estão aqui como Zoltán, brigando para que a gente enxergue essa realidade. É mais ou menos assim, né? Não, é assim mesmo. É assim, né? O ser humano, os primeiros símios, que foram feitas pesquisas genéticas, nasceram animais assim disformes, né? Não havia aquela simbiose da genética deles com os animais. Aí eles foram pesquisar no Planalto da África uns símios brancos, né? Pele branca, pelo branco. E na pesquisa que fizeram com o primeiro símio branco, foi um sucesso. Tanto é que eles fizeram uma grande série de pessoas, né? Porque, na verdade, a gente foi feito para ser escravos, trabalhar nas minas de cobre. E aquele deu mais certo do que deveria dar, né? Ficou muito inteligente. De repente, eles perceberam que esses símios, embora abrutalhados fisicamente, eram tão inteligentes quanto eles. Uhum. O que eles fizeram? Mataram todos. Sim. Aí eles mexeram no nosso DNA. O primeiro símio tinha 12 cadeias de DNA, ou seja, era 12 pares, né? 12 pares de DNA. Uhum. Eles perceberam que se tirasse, nos deixasse só com 2 pares, a gente seria manipulado do jeito que eles quisessem. E é assim que a gente foi desenvolvido. Uhum. O nosso DNA são 2 pares, ao invés de 12. Manipulação Nós temos um parzinho só, né? sem precedentes. Isso a história não conta. Não é politicamente correto. E o Zoltán ele traz informações relacionadas à interação deles com a raça humana. Então dá a entender que eles sempre estiveram aqui e andando entre nós. E é perguntado para ele, mas como que vocês não são vistos, né? Porque vocês causariam impacto por serem diferentes da gente. Ele diz que é simplesmente através da indução mental, que ele aparece para a gente do jeito que a gente quiser. Então, você poderia ser um e me induz a te enxergar como Ricardo. E isso acontece há muitos e muitos anos, há séculos, né? Então, dessa forma que eles estão junto dos cientistas, dos políticos, e ele dá a entender que não só a raça dos reptilianos, mas também das outras raças extraterrestres que estão aqui, elas já estão entre nós. E eu te pergunto, meu irmão, não é do interesse deles ainda que a gente os enxergue, que eles passem a conviver com a gente como iguais? É para isso que eles estão trabalhando, para que a gente não tenha mais esse medo do diferente, sendo que eles são só diferentes na aparência, mas são espíritos assim como nós. Exatamente. Segundo ele mesmo, dito para mim, entre 2150 e 2200, eles estarão convivendo conosco aqui, naturalmente. Porque nós vamos levar ainda 150 anos de adaptação. Que para nós parece muito, né? Por exemplo, eu tenho 71. Se eu viver mais 20 é marmelada, não é? É porque o homem ali em cima quer, né? Mas eu não vou ver esse momento, mas eu poderei estar nesse momento de volta, não é? Eu tenho certeza que eu vou estar de volta.
é que nós estaremos de volta, não é? Por quê? Porque a raça humana é muito lenta na sua adaptação. Se nós já estivéssemos preparados para isso, eles iriam marcar uma data, simplesmente aparecer em público, sair abraçando todo mundo. Imagina se eles fazem isso agora. Vão atropelar o infeliz do reptiliano, vão matá-lo, vão prendê-lo, vão fazer pesquisa. O que aconteceu com aquele ser de Varginha? Era um ser, embora ainda muito não tão evoluído, mas ele realmente era um ser extraterrestre que estava aqui em pesquisa, fazendo adaptação. Onde foi parar ele? Ele ficou 2 meses e pouco aqui no Brasil, preso dentro de uma jaula, e levaram para os Estados Unidos, aonde lá eles têm condições de pesquisa, de coisa. Se ele está vivo ou não, ninguém sabe. Quer dizer, esse ser aparece, desgraçadamente a nave dele caiu, o seu companheiro morreu, ele sobreviveu, foi tratado como um animal, como um bicho, não teve os cuidados necessários. Então, por aí a gente já sabe o que iria acontecer. E assim, irmão, só para a gente encerrar mais esse vídeo, para não ficar muito longo, para a gente chegar... Vamos ter que fazer mais vídeos, a gente falou mais um, mas acho que vai ter que fazer mais. O Zoltán deixa bem claro, numa passagem que ele diz: nós não somos seus inimigos. Pelo contrário, nós queremos o bem de vocês e estamos trabalhando para o bem da sua raça, né? A minha raça específica, né? E como ele disse que já está entre nós, meu irmão, você em alguma passagem da sua vida soube, não, se não na hora, mas depois, que teve contato com um deles? Zoltán mesmo, ele esteve no lar 2 vezes. E as 2 vezes eu o vi como uma pessoa comum. E quando ele disse que ele já tinha ido ao lar, conversou comigo, e eu o vi como uma pessoa, conversei com ele como uma pessoa comum, ele descreveu como ele estava, o momento que foi. Então, aí, puxando pela memória, realmente aconteceu esse fato. Aí eu pude realmente acreditar na colocação que ele o fez. Realmente, eles não usariam isso para tirar vantagem, porque são seres muito evoluídos, eles compreendem a lei da causa e efeito muito mais do que nós mesmos. Na opinião deles, a lei da causa e efeito foi feita para que nós pudéssemos ficar aqui na Terra sob o comando da Matrix. Enquanto a espiritualidade diz que a lei da causa e efeito é uma lei divina, quem falou que é uma lei divina? Deus falou para os espíritas que é uma lei divina? Na verdade, a lei da causa e efeito ela é uma lei montada a nível universal para domínio, para manipulação. E se a gente pensar que da forma que ela é entendida, se eu fiz um mal para você, ou aconteceu algum mal, eu tenho que pagar com o mal. Se sofrimento gera sofrimento, como que eu vou sair dessa roda? Eu vou ter que sempre sofrer, não tem nexo, né? Você vai sair um dia, talvez daqui a uns 10, 15 milênios. Percebe? Por que ele, quando ele precisa trocar de corpo, porque embora ele viva em média de 600 com o mesmo corpo,
600 anos, em média, para eles não tem tempo. Tempo e espaço existe para nós. Não temos a capacidade de ver além. Então, tempo e espaço existe para nós. Está condicionado a isso. Para eles, que não tem tempo e espaço, 600 anos não é nada. O tempo que ele vive sobre a Terra também não é nada. Ele pode ir para o futuro e para o passado. Passado, presente, futuro, tudo Está aqui mesmo. agora. Para a gente sair do agora, a gente tem que ter a percepção mental de um ser evoluído que possa romper a barreira da luz. Um ser espiritual evoluído, no verdadeiro sentido da palavra, ele tem 13 vezes a capacidade de volitar no espaço a velocidade da luz. Ou seja, não existe presente, passado e futuro. Eles enxergam com muita naturalidade isso. Como a gente está preso, imagine um X. Na intersecção deste X, você põe uma agulha. É aí que a gente está. No cruzamento tempo e espaço. Quanto é esse tempo? É a gente que vai fazer. Eu posso cuidar muito bem do meu corpo, chegar até o 100, mas garanto que mais do que isso não vai, porque há o envelhecimento natural das nossas células. Porque nós não temos como controlar o envelhecimento precoce. Por quê? Porque nós fomos feitos para isso mesmo, para ter um tempo estabelecido. É manipulação. Enquanto eles não têm tempo e espaço. A mente deles está mais de 500 anos na nossa frente. Talvez 1 milhão de anos na nossa frente. Ou seja, não tem nem como a gente tentar explicar, porque a gente não vai ter palavras para explicar. Mas ele deixa transparecer o seguinte: a presença deles, quando se faz necessária, eles usam a transmigração. Então, vou te dar um exemplo. Por algum motivo, você está previsto desencarnar amanhã. Eu chego para você como um ser mais evoluído, entre aspas, né? Converso com você naturalmente, ou com a tua essência, tua consciência. Você poderia me emprestar esse corpo? Você vai desencarnar mesmo, você não vai precisar dele. Aí os engenheiros siderais, uma vez que você concorda, né, você vai morrer. Você não vai precisar usá-lo. Os engenheiros siderais chegam, desconectam você e me conectam a você. A partir daquele momento, eu sou um entrante. Ou seja, eu entrei no teu corpo. Teoricamente, fui conectado. Eu não estou dentro do teu corpo. Isso é a coisa mais natural do mundo. Então, eles fazem isso. Eles procuram alguém que está para desencarnar, cujo corpo possa se adaptar perfeitamente às necessidades deles. Eles fazem essa transmigração e andam entre a nossa sociedade como um ser humano. A família desse ser, que ele está usando o corpo, continuará cuidando desse ser como familiar. Porque não vai notar diferença nenhuma. Porque ele sintetiza quem é você e não deixa de ser você. Embora ele use o teu corpo para fazer o que ele está planejado a fazer. Então são aquelas pessoas que eram pacatas, tranquilas, se chovesse estava bom, se não chovesse também estava. De repente o cara começa a escrever, começa a
ter uma mente brilhante, Dá um clique, né? dá uma abertura que até a própria família estranha. O que aconteceu com ele? Ele ficou louco. Era bom enquanto não fazia nada. Agora, né? Agora que tá. Percebe como é? Nós não estamos preparados. E é isso que causa o medo que os irmãos demonstraram nas perguntas. Não é? Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma que Zaltan ele tem muito mais a oferecer com as informações dele. Ele disse que vai voltar em março, que ele está a serviço do Comando Astar. Em março ele vai arrumar um tempinho para a gente, pelo menos uma semana, a gente bater um papo. Ele vai trazer mais matérias interessantes, eu acredito, que nada me é oferecido sem que passe pelo Akhenaton e pelo ramal. Então, uma vez que eles autorizaram, com certeza já passaram pela observação dele. Então eu acredito que teremos muita informação interessante e que vai dar muito o que falar, com certeza. E vamos ter que voltar no mesmo assunto aqui, né, meu irmão? Com certeza. Porque tem muita coisa ainda aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu acho que vale a pena, irmão, aproveitando o ensejo desse momento, logo que nós tivermos condições, fazer ao vivo, com a interação das pessoas. Fazer uma live com o pessoal que assiste os vídeos, né? Para a gente realmente Sim. poder ter uma interação maior com o pessoal. Porque já me perguntaram por que separou nascer do lar? Não poderia ser a mesma coisa? Teoricamente, sim. Mas, praticamente, a nível prático, não. Porque o lar tem o trabalho dele. Vai continuar o trabalho de atendimento espiritual. Tudo aquilo que o lar sempre fez vai continuar no mesmo ritmo. O nascer, ele tem um papel de desafio. E esse desafio é tentar tirar as pessoas da caixinha. Claro que a gente não vai tirar as pessoas da caixinha. A gente vai dar ferramentas para elas. Então, essas informações que a gente está passando, nada mais é do que ferramentas para que elas repensem. Ontem eu estava vendo o grupo no Face está com 240 pessoas, na página 300 e pouco, mais uns 200 e pouco no YouTube. Eu acho que estamos uma média aí de quase 1000 pessoas que tomaram ciência do nascer. Eu não tenho a ilusão de que esses 1000 vão despertar, não. Se 10 despertarem, está ótimo. Percebe? Porque a evolução não dá salto, a menos que alguém manipule geneticamente para dar um pulinho a mais. Tomara que tenha acabado, né? Isso. Que seja cada um por si, né? Mas é assim mesmo. Então tá. Bom, a gente agradece o pessoal mais uma vez a paciência de ouvir a gente. A gente pede que vocês possam curtir, compartilhar, comentar, falar se vocês gostariam de que a gente fizesse uma live para ter um bate-papo mais próximo, para saber o que vocês pensam e como a gente pode melhorar, né, a entrega do material até vocês, que é importante a gente sentir isso, né? Então, até uma próxima oportunidade. Isso. Nossos agradecimentos por ter paciência em nos ouvir. Creiam que é com muito carinho que a gente faz esse trabalho para poder levar a vocês um pouco daquilo que nos foi dado gratuitamente pelos espíritos amigos, que nos ajudou muito nesse despertar
está nos ajudando e a gente está compartilhando com vocês. Até a próxima.